Oi, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Cintiara Silva Barbosa, eu sou advogada, especialista em Direito Público e Direito Processo Civil. Tô aqui gravando esse vídeo, mas dessa vez eu não vou falar de um tema jurídico. Tô emprestando um tema. Tem fundamental importância na área das ciências humanas e na nossa vida. Eu vou falar para vocês de redação. Comunicação escrita, coordenada, estruturada e ordenada, tá? A redação é uma paixão para mim. Foi o motivo por eu ter escolhido estudar direito. Aos 17 anos, quando eu tive que optar pelo curso que eu ia fazer, a única certeza que eu tinha é que eu gostava muito de escrever. Eu era o correio elegante da escola, eu escrevia a redação pro pessoal na hora do intervalo, a cartinha para os meus coleguinhas darem para as namoradinhas. Então, escrita sempre foi algo que eu gostei muito. Como vocês já puderam perceber, nos meus vídeos eu procuro não me alongar tanto, então eu dou uma abordagem mais horizontal, superficial de certos assuntos, às vezes com alguns conceitos que eu acho importante e algumas dicas que vai ser o caso desse vídeo. Eu vou contextualizar o discurso escrito no direito, mas as dicas vão ser para redações em geral. Como eu falei nas minhas redes sociais, eu sei que tá um momento bem complicado de pandemia, tá difícil, muitos pais que não têm formação em graduação ou qualquer coisa, o nível de escolaridade no nosso país ainda é muito pequeno. Eu tô me dispondo a dar algumas dicas, mas aqui vai ser uma introduçãozinha, tá bom? Para vocês ajudarem seus filhos na escola, ou para você que está estudando para o vestibular, Enem, concurso, de certa forma, tá bom? No direito, a redação, ela é um meio como eu decodifico a realidade. A gente decodifica a realidade através do discurso. O direito é uma área das ciências humanas que estuda o convívio social através da ordenação por meio de regras. Essas regras geralmente são gerais e abstratas e imputam situações que a gente vai ter como normais e anormais. Só que, na maior parte, o direito não fala tanto de certo e errado. Como o ser humano é uma caixinha de surpresas, diria já a teoria Joseph Klimber. Denuncia a idade, se você não lembra, procura aí no YouTube. Então, como tem uma infinidade de ações possíveis, geralmente eu tô certa, você tá certa. Desde que a gente olhe sobre a situação sobre um determinado ângulo. Esse ângulo de visão, eu vou induzir ao outro olhar através do meu discurso. Então, eu vou lá, pego uma teoria, que é a lente sobre o qual eu vou enfocar uma visão e ignorar a outra, e mostro a minha conduta, porque ela se adequa ao normal da lei. Então, no direito, a gente faz petições, faz pareceres, decisões, a maior parte da vida do aplicador de direito é escrevendo, seja por relatório, de inquérito, de tudo, a gente documenta, porque o documento dá uma certeza, uma estabilidade no processo. Mais fácil da gente operar e ter garantias, tá bom? Mas, deixando de lado essa introdução jurídica, a gente vai falar um pouquinho de produção textual no geral, tá? Aquela de redação de Enem, de vestibular e da narrativa simples que a gente faz para a escola, tá? A diferença só vai ser o nível de exigência e da estruturação desse texto, mas todos são comunicações com início, meio e fim que a gente tem que guardar e entender uma lógica desse discurso. A primeira dica é atenção à norma culta. Atenção às regras de português. Classes gramaticais, pontuação, acentuação, coesão, concordância verbal, concordância nominal, estudo de língua portuguesa. Isso da escola, de matéria A mais B, que a gente estrutura, que aplica, lendo bastante, tem que ler bastante, não adianta tal, a gente volta nisso depois. Mas é o estudo da norma culta. Se é na escola, é conforme a graduação que a pessoa tá. Você não vai exigir um texto de vestibular para narração do como foi o meu final de semana, como foi o meu isolamento social em família. Então, eu vou estruturar e vou ter esse grau de exigência da norma culta conforme o nível de exigência daquele padrão de textual, tá? A gente tem que ter atenção ao modelo proposto. Como eu disse, escola, narrativa simples. Eu vou contar, eu não tenho que argumentar porque tá certo, porque tá errado. Geralmente eu vou descrever ambientes, vou descrever cheiros, eu vou descrever situações, como é a cor do meu cabelo, que agora é preto, vocês notaram aqui. Como é a mesa da minha casa, como o que eu fiz, eu vou descrever situações, cenas e lugares. Num texto de vestibular eu vou argumentar. Eu vou dizer porque aquela situação ela me traz tais problemas, quais são as soluções,
como eu entendo, como eu compreendo, aí daí a visão é um pouquinho diferente. Mas aí, aqui eu insiro a minha dica. Eu defini o tema, o método textual, narrativo, dissertativo, argumentativo, dissertativo, narrativo. Dissertação, narração ou algum outro texto mais científico, mais elaborado. Defini isso, eu vou estruturar um roteiro, seja uma estrutura de redação simples, aquelas de 30 linhas que eu vou falar. Eu vou contar o meu final de semana, então vou começar com a sexta-noite, sábado, domingo e terminei no domingo à noite numa janta em família. Eu vou falar sobre drogas na adolescência, então eu vou falar o porquê que a droga é um problema na sociedade, porquê que os adolescentes têm buscado mais drogas, porque o acesso a drogas está mais facilitado, quais são as possíveis medidas para eu combater esse problema e no final eu concluo entre o problema e a solução mais adequada no meu ponto de vista. Textos mais científicos, eu vou abordar várias teorias e no final eu vou dar alguma conclusão com o contexto atual no tema, eu vou situar ele no mundo. Dependendo da formação ou da graduação que você venha buscando, a opinião pessoal não se adequa. Aí você vai atribuir a conclusão conforme as teorias que você estudou lá atrás. Vou dar um exemplinho, eu vou falar aqui para minha Rochelinha estruturar aqui o meu sumáriozinho aqui, ela vai colocar aqui, minha Rochelle, um beijo, Rochelle. Obrigada. Um exemplinho que eu deixei aqui para vocês, eu vou falar. Tema de redação, bem para concurso vestibular, Enem. Efeitos da pandemia nos contratos escolares. E daí eu falo dos contratos em geral, falo dos contratos escolares, os efeitos da pandemia na sociedade e dos estados de calamidade nas políticas públicas, propondo melhorias e soluções, se for o caso, ao final. Tá? Então é isso. Efeitos da pandemia, falo contrato geral, contratos escolares, efeitos da pandemia em geral, efeitos da pandemia nos contratos escolares, conclusão. Então eu venho de um patamar mais amplo e aprofundando, tá bom? É um funilzinho. Você começa lá numa boca larga e vai até o final do seu assunto. Também tenho que ter coesão textual, que é coerência. Eu não posso usar um mas, M-A-S, e não o mais de somar, para falar de uma ideia que se acrescenta. O mas significa uma oposição ao argumento anterior. Então, essa atenção do termo que eu vou empregar em relação à ideia que eu estou expondo. Também não vou começar uma frase com no mesmo sentido, se eu vou dar uma ideia contrária, já que esse no mesmo sentido é uma expressão que acresce uma tese à situação anterior. A dica, além dessa estrutura, é ler. Ler muito. Ai, mas Cíntia, eu não gosto de ler. Gente, eu não acredito na frase eu não gosto de ler. Você gosta. Você gosta de ler gibi do Homem-Aranha, você gosta de ler livro de receita, você gosta de ler bula de suplemento alimentar, alguma coisa você gosta de ler. Você tem que descobrir qual é o estilo de escrita que você gosta, qual é o tema que você gosta, e ali você vai se aprofundando. Ler é importante. Sem preconceito, eu gosto de autoajuda, eu gosto de esoterismo, até o cachorro leu aí, ele deve gostar, mas de alguma coisa você gosta de ler. Então, escolha esse tema, esse assunto, seu autor, aquilo que você gosta, textos mais curtos, textos mais longos. Outra dica é frases mais curtas, tá bom? E lembre-se também, uma coisa que não gosto, não existe parágrafo de frase única, tá? Faz frases curtas e estrutura ali seu parágrafo, mas como parágrafos são conjunto de orações, então tem que ter mais de um, tá? É isso aí. Acho que eu dei as dicas. Se ficou alguma dúvida, porque às vezes a gente mistura muito aqui, eu tento dar alguma abordagem mais horizontal, às vezes fala de muita coisa e a gente tem que aprofundar. Deixa aí nos comentários. Eu aceito sugestões de tema, porque geralmente eu demoro um pouquinho para gravar os vídeos, porque eu nem sei o que interessa para vocês saberem e não quero tomar o tempo à toa, tá? Eu tô aqui para acrescentar. Um beijão para todo mundo, boa final de quarentena aí, espero que acabe logo e que a gente possa se ver, tá bom? Um beijão.